Oi, pessoal, boa noite para vocês. Bom dia, ou boa tarde, enfim, né? Eu achei interessante fazer essa gravação, porque algumas pessoas me pediram para a gente fazer a correção online, né? Só que eu não sei se vai ser possível, mas de todo modo eu entendi ser uma boa ideia fazer uma aula, uns comentários, né? Uma correção gravada e postar no YouTube, para quem se interessar e quiser ver, né? Ou enfim. Então, eu vou fazer aqui a leitura do enunciado das questões e vou direto para a resposta. E vou fazer o comentário do porquê aquela opção de resposta, tá legal? Senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Então, a gente vai começar a fazer essa correção que deve acontecer agora no dia 3, 6, e a nossa prova na próxima semana, tá bom? Em seguida, eu vou postar no canal do YouTube que eu tenho, porque acaba que eu acho que controlo melhor lá nesse canal, né? Do que deixar lá gravado com a Universo, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão, né? Em uma empresa de tecnologia de médio porte, tem sido frequente os conflitos entre funcionários mais jovens, que valorizam flexibilidade e inovação, e os mais experientes, que priorizam processos consolidados e hierarquia. Tais atritos têm impactado a produtividade e o clima organizacional. A equipe de recursos humanos está estudando esta situação e objetiva transformar o conflito, né, geracional em uma oportunidade estratégica. Para atender a esse objetivo, a equipe de RH deve, seria no caso a letra B, né, criar espaços para a troca de experiências e alinhamento de objetivos comuns, aproveitando a expertise de cada grupo por meio do diálogo estruturado entre as gerações. Ou seja, a moderna gestão hoje com pessoas, ela busca transformar os conflitos existentes em oportunidades de aprendizagem. Então, por exemplo, nesse caso específico, nessa troca de experiência entre as gerações, permite aproveitar a experiência dos colaboradores mais antigos e a inovação dos mais jovens, né, fortalecendo o desempenho organizacional. Então, a primeira seria a letra B, tá bom? A segunda questão, na gestão empresarial moderna, é fundamental que se definam dois conceitos citados abaixo. Um seria o quê? A finalidade própria da empresa, aquilo que a diferencia de suas semelhantes, ou seja, aquilo que fez com que a empresa existisse, né? O que diferencia essa empresa das demais? E segunda, o alvo que precisa ser alcançado para que a empresa possa atingir suas metas. Então, em se falando do item 1 e do item 2, o que é? Se está falando da finalidade própria da empresa, está falando exatamente da missão da empresa, o porquê que aquela empresa existe, o que ela faz no mercado. E quando ele fala do alvo que precisa ser alcançado, e para que a empresa possa atingir suas metas, a gente está falando de objetivos. Então, seria a missão e os objetivos. Então, a 2 seria a letra D. Terceira, no final da década de 1990, as organizações aderiram ao sistema de terceirização de certos serviços, sob o argumento de que, nessas condições, há um menor custo e uma maior especialização dos serviços executados. Terceirização é o ato de repassar a execução de uma ou mais tarefas a um profissional ou empresa, sem vínculo empregatício, com a tomadora de serviço, estabelecendo-se condições contratuais de custo, prazo e resultados esperados, entre outros aspectos, né? Especificamente na administração de recursos humanos, algumas áreas são mais comumente terceirizadas do que outras. Uma atividade que costuma ser menos terceirizada, neste caso, seria a avaliação de desempenho, né? Letra A. Por quê? Porque geralmente ali pode ter algum aspecto, alguma informação, algum indicador estratégico para aquela empresa. Se ela terceiriza, seria como se ela tivesse transmitindo, transferindo, abrindo possibilidade para a empresa terceirizada obter dela algum dado relevante. Então, a avaliação de desempenho, geralmente, por ser estratégico, não é repassado para as empresas, né? Nesse caso da terceirização, tá bom? Quarta, o gestor de qualquer área da organização deve procurar identificar adequadamente o potencial de cada um de seus funcionários, para estabelecer uma estratégia adequada de desenvolvimento pessoal. Em sua atuação diária, esse gestor pode identificar o potencial por meio da observação e do diálogo direto e aberto com seus funcionários. São fatores identificados como indicadores de potencial para o desenvolvimento dos funcionários. Letra C. Disposição para assumir funções mais complexas e desafiadoras. Ou seja, né, o porquê dessa opção? A disposição para assumir responsabilidades maiores, atividades mais complexas e novos desafios demonstra o potencial de crescimento e desenvolvimento profissional. Então, por isso que a opção seria a letra C. Quinta, assinar a alternativa que completa adequadamente as lacunas abaixo. As organizações produzem produtos e serviços, que são seus outputs,
para atender às necessidades dos clientes. O custo, inputs, representa os insumos retirados da sociedade, aquilo que a empresa compra como matéria-prima, entre outros, representados pelos insumos retirados da sociedade, aos quais agrega valor para essa mesma sociedade. O quociente entre outputs e inputs das atividades de produção representa o taxa de produtividade dos recursos. Isso aí seria aquela visão sistêmica, né, onde você tem entrada, mecanismo de processamento, saída e instrumento de feedback. Então, quando ele toma da sociedade alguma matéria-prima, coloca, agrega algum valor e depois disponibiliza isso para a sociedade, isso aí seria o que? A taxa de produtividade dela. Seria a resposta letra D de bola. Sexta questão. Ser eficiente significa fazer melhor uso dos recursos disponíveis em uma organização. Esses recursos são o que faz uma empresa ser eficiente, né? Ela vai utilizar da melhor forma possível os recursos financeiros, materiais e humanos. Letra D. Os recursos fundamentais administrados pelas organizações são recursos financeiros, né? Você saber gerenciar, você saber aplicar, você saber como pagar, você saber antecipar o pagamento para você ter ali talvez uma margem de desconto, você dividir um pagamento, você potencializar o seu recurso financeiro, os seus recursos materiais, mesma coisa, e principalmente gerenciar o RH que você tem. E de repente, se ele for estratégico para a empresa, vai ser de fundamental importância para a competitividade dessa organização, tá bom? 6, letra D de dado. 7. Assinale a opção que indica corretamente as principais funções do processo administrativo, né, lá quando a gente estudou empresa. Quais seriam? Planejamento, organização, direção e controle. Né? Isso aí é de suma importância para qualquer empresa fazer exatamente isso aí. Né? Então, são as funções clássicas que a gente diz no processo administrativo. Essas funções foram amplamente discutidas a partir do estudo de Fayol, não é isso? Ele trabalhou com a gestão clássica da administração, tá bom? Oitava, fazer que algo aconteça de modo como foi planejado é a definição de você controla o que você planejou, o que você está sendo executado, e quando você faz isso com maestria, você está fazendo o quê? Você está exercendo muito bem a função de controle. Controlar significa verificar se aquilo que foi planejado está sendo executado corretamente, permitindo correções quando necessário. Então, a oitava letra D de dado. Nona, o setor primário é composto por um conjunto de atividades relacionadas à extração de bens naturais. Assinale abaixo a alternativa que representa corretamente as atividades que compõem esse setor. Né? Quando você fala de setor primário, é o setor básico da economia. Seria a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Ok? Que lida exatamente com recursos naturais. Né? Agora vamos para 10. O setor da economia que transforma as matérias-primas em produtos industrializados é denominado, aí já é indústria, é o setor secundário. Né? O setor secundário transforma matérias-primas em produtos industrializados por meio da atividade industrial. A questão 10, letra D de bola. Questão 11. Como é corretamente denominado o processo de concentração da economia em atividades como comércio e serviço? Né? Quando você está trabalhando com comércio e serviço, esse processo é o processo de terceirização. Ou seja, a terceirização é o processo de expansão das atividades relacionadas ao comércio e ao serviço na economia. Você terceiriza, você delega para uma empresa que você contrata exatamente as atividades que talvez não seja o seu foco. Então, você vai ter uma maior poder de concentração na atividade que te traz retorno, e você faz aquilo ali, você faz esse processo de terceirização para a empresa executar as tarefas mais diárias, mais cotidianas. O seu core business, né, que é o que te gera mais recursos, você vai concentrar todas as suas energias nele, a partir do momento que você terceiriza algumas atividades que não é atividade foco da sua empresa. 12ª questão. Quem diz que o produto ou serviço de uma organização tem qualidade, não é a própria organização, mas seus, isso a gente já viu algumas vezes, são os clientes, né? Então, não é o diretor da empresa, não é o funcionário, não é o sindicato, são os clientes que compram aquele produto ou serviço que vão dizer se aquele produto ou serviço adquirido tem qualidade.
Então, a qualidade ela é definida pelo cliente. É ele quem vai avaliar se o produto ou serviço atende ou supera as suas expectativas. Tá bom? 13ª, no primeiro dia de trabalho na empresa Sorvetes Doce Sabor Limitada, o seu proprietário, senhor Pedro Miranda, deu as boas-vindas aos novos colaboradores e destacou uma frase que julgava muito importante para o sucesso de todos naquela empresa. O trabalho terá bom rendimento através da padronização de todos os processos e equipamentos, bem como da permanente e obrigatória colaboração entre todos os empregados, sendo a definição de e imposição de tarefas e padrões uma atribuição exclusiva aos supervisores. Né? Então, ou seja, o que ele está fazendo aí? Deixando claro que existe uma diferença muito grande e específica e delimitando, né, a área de atuação para o colaborador e para quem vai executar, para quem vai planejar. Né? Então, tendo como referência essa afirmação, podemos concluir que a empresa tem como fundamentos, seria a letra C, os princípios da administração científica, de Taylor, né? Onde ele diz que a ênfase na padronização, supervisão e controle das tarefas é exclusivamente do gestor e cabe aos funcionários simplesmente executar o que foi mandado para eles fazer, tá bom? 14ª questão. No seu primeiro dia de trabalho na empresa de produtos alimentícios Celeste, o presidente João de Souza descreveu aos novos funcionários o seu modelo de administração com as seguintes palavras: a aceleração do trabalho só poderá ser obtida por meio da padronização obrigatória dos métodos, a adoção obrigatória dos melhores instrumentos e condições de trabalho e cooperação obrigatória. E esta atribuição de impor padrões e forçar a cooperação compete exclusivamente à gerência. Taylor, novamente. A partir dessa citação, concluímos que a empresa estava embasada, olha a letra C, nos princípios da administração científica de Frederick Winslow Taylor, que pregava exatamente isso: padronização das atividades, divisão entre a parte de se planejar e a parte de executar. A parte de planejar era da gestão e a parte de executar era do colaborador. Isso deixava bem claro, tá bom? 15ª. Assinale dentre as opções abaixo aquela que representa a função administrativa que define objetivos e decide sobre os recursos e tarefas necessários para alcançá-los adequadamente. O que define sobre recursos? Né? É exatamente a parte de opção B, que é o planejamento. Planejar consiste em definir objetivos e determinar os meios para você poder alcançar aquilo ali. Isso significa planejar dentro de uma organização. 16ª. Atualmente, os consumidores têm muitas opções no mercado em relação aos produtos e serviços que desejam ou de que precisam. Para escolherem aqueles que mais se aproximam do que querem, baseiam suas escolhas em critérios que atendam, além de suas expectativas objetivas e outras expectativas mais subjetivas. De maneira geral, a avaliação do consumidor recai sobre as características do serviço. Uma característica dos serviços é a seguinte: variabilidade, cuja qualidade depende de quem os fornece. Ou seja, cada pessoa, cada momento que está executando uma atividade, pode ser que varie. Né? Ou seja, variabilidade ou heterogeneidade é uma característica do serviço, pois a sua qualidade depende de quem os presta, do momento e das circunstâncias da prestação. Tá bom? Então, a 15ª é a letra A. Desculpa, a 16ª, né? Então, agora é a 17ª. Uma cadeia de cinema sofre sistematicamente com a sazonalidade ou demanda. Ou seja, as sessões das 20 horas e 22 horas sempre ficam lotadas e várias pessoas retornam para casa sem conseguir um assento, enquanto as sessões de 14 horas e 16 sobram assentos. Essa impossibilidade de ser estocado é uma característica do serviço. Tal característica é conhecido como perecibilidade, letra D. Serviços não pode ser estocado. Um assento vazio em uma sessão de cinema representa uma capacidade perdida, característica chamada de perecibilidade. 18ª. As operações de serviço possuem características bastante distintas em relação às operações de manufaturas típicas, tornando sua gestão um campo de estudo específico dentro da administração. Não representam uma especificidade das operações de serviços a uniformidade de entradas e saídas, não tem como se garantir. Né? Se tem o ser humano envolvido, pode ser que a destreza dele para executar o serviço não é
constante 100% do tempo. Ele não vai conseguir fazer aquilo, ali, executar aquilo daquela forma sempre. O que a gente dá de comentário para essa questão, né? Como opção de resposta, a letra D. O serviço não representa uniformidade de entradas e saídas, pelo contrário, costumam variar bastante conforme o cliente e a situação, e quem principalmente está prestando, né? 19. Acerca da gestão de serviços, é correto afirmar que gestão de serviços só podem ser usados no momento em que são oferecidos. Isso implica uma grande importância da gestão da demanda. Como os serviços são perecíveis, você não consegue estocar, eles precisam ser consumidos quando oferecidos. Por isso, a gestão de demanda é extremamente importante, né? Então, a 19ª letra C. 20º. Uma empresa está ampliando seu serviço de atendimento ao cliente, utilizando a internet como veículo para esse atendimento. No atendimento ao cliente pela internet, é preciso considerar que, olha a letra B, o cliente deve receber uma resposta rapidamente, tendo em vista que há expectativa de atendimento pela internet de agilidade. Ou seja, quando você está optando por adquirir uma contratação de serviço pela internet, você imagina, você supõe que pelo fato de você estar sendo atendido pela internet, que a resposta seja imediata, você não vai esperar muito tempo, né? Então, principalmente, essa agilidade não pode ser perdida, não pode ser um fator de frustração para o cliente. No atendimento digital, os clientes esperam rapidez e eficiência. A agilidade na resposta é um fator fundamental para obter a satisfação do seu cliente. 21ª, dos produtos a seguir, aquele que possui como uma de suas principais características a intangibilidade é o serviço. Não tem como você medir, se calcular, se pesar, enfim, né? Você não consegue fazer isso com serviço. A principal característica do serviço é a intangibilidade, ou seja, eles não podem ser tocados, não podem ser armazenados, não podem ser medidos, como a gente faz com os produtos físicos, não é isso? Então, 21, letra B. 22. Leia atentamente as asserções 1 e 2 e, em seguida, faça o que se pede. Na maioria dos serviços, o pessoal de atendimento ao cliente necessita de treinamento em habilidades interpessoais. Por quê? Na maioria dos serviços, a produção e a entrega acontecem simultaneamente entre o pessoal de atendimento e o cliente. Analisando as afirmações acima, conclui-se que, letra A, as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. O que a gente comenta, né? As duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. Como produção e consumo ocorrem simultaneamente no serviço, os profissionais precisam desenvolver habilidades interpessoais para lidar diretamente com seus clientes. 23. Leia atentamente as asserções 1 e 2 e, em seguida, faça o que se pede, idêntico à 22ª. Muitas empresas têm dificuldade de promover mudança nos comportamentos de seus funcionários no ambiente de trabalho. Por quê? As crenças, valores e atitudes que compõem a cultura organizacional influenciam o comportamento dos funcionários na empresa. Analisando as afirmações acima, conclui-se que as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. O que a gente comenta? As duas afirmações são verdadeiras porque a cultura organizacional influencia diretamente o comportamento dos funcionários, tornando mudanças comportamentais mais difíceis quando crenças e valores já são consolidados, né? Quer dizer, a pessoa já pode ter aquele crença, aquele valor já consolidado, e ele não vai internalizar aquilo ali, né? Aquela nova cultura. 24ª. O processo de comunicação envolve elementos essenciais como emissor, receptor, mensagem, código e canal, né, que você está utilizando, e o código. Em relação às barreiras que dificultam a comunicação, avalie as afirmações a seguir. Primeiro, as barreiras de comunicação são variáveis, que interferem na interpretação ou transmissão adequada das ideias entre indivíduos e grupos. O emprego de palavras ambíguas e a distância entre o emissor e o receptor configuram-se como barreiras externas à comunicação. O uso de línguas diferentes pelo emissor e pelo receptor e a iluminação do espaço onde eles se comunicam são barreiras internas à comunicação. Na verdade, o que está correto aí? Gente, somente a primeira, né? Somente a primeira que está certa. Por quê? Né? Ela é verdadeira. 2, é falso. Porque palavras ambíguas representam barreiras semânticas internas, né? Está dentro da empresa, está dentro ali no momento. Enquanto a distância é uma barreira externa. A terceira, por que ela é falsa? Diferença de idioma é uma barreira semântica, iluminação inadequada é uma barreira física.
externa. Portanto, apenas a afirmativa 1 está correta. E a última, né, 25ª, uma organização é um sistema de recursos que procura alcançar objetivos. Cada pessoa e cada grupo de pessoas tem atribuições específicas que contribuem para isso. As funções organizacionais são as tarefas especializadas que as pessoas e os grupos executam para que a organização atinja seus objetivos. O princípio que permite superar as limitações individuais por meio da especialização é denominado divisão do trabalho. A divisão do trabalho permite a especialização das atividades, aumentando a eficiência e superando limitações individuais dos trabalhadores, né? Pessoal, com isso a gente terminou aqui as 25 questões que vão ser discutidas agora no dia 3, né, de junho, agora, na próxima quarta-feira. Espero ter contribuído aí com vocês para poder, de repente, amenizar ou dissipar alguma dúvida que possa existir, tá bom? Espero que vocês tenham bastante tranquilidade, façam a prova com bastante tranquilidade e sem esse receio, sem medo, simplesmente façam a parte de vocês, façam o melhor de vocês. Eu tenho certeza que todos e todas vão se dar bem nessa prova. É o que eu estou torcendo para vocês, tá bom? Então, assim, um grande abraço para vocês e até quarta-feira. E eu vou postar esse vídeo no YouTube. Assim que ele for processado, eu mando o link para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e até mais.